Olá pessoal, mais um comentário da Revolução Industrial Brasileira, nova playlist aqui do canal da RIB no YouTube. Hoje eu quero tratar o assunto do desenvolvimento nos municípios. Todo mundo sabe que tem aí as eleições municipais acontecendo esse ano. E o que os municípios, as cidades brasileiras podem fazer ou contribuir para, né, um processo de desenvolvimento. Eu acho o debate municipal todo muito pobre, né? Todo muito restrito a questões que se separam, questões muito isoladas umas das outras, né? E não se tem no Brasil uma cultura de olhar para o município, olhar para o local, para a região metropolitana, como um espaço propício, né? E que até cria oportunidades para processos muito virtuosos de desenvolvimento. E enquanto isso, a maioria das grandes capitais brasileiras, por exemplo, das cidades médias também, vivencia uma crise do trabalho terrível, né, em que uma grande quantidade de pessoas está sendo atirada cada vez mais na informalidade, cada vez menos, né, nas atividades boas, né, que geram melhor renda, e aí você começa a ter um crescimento da desigualdade social que se expressa em níveis de violência, níveis de tensão nas escolas, níveis de necessidade de atendimento psiquiátrico, psicológico e médico nas unidades de saúde maiores, né? Então cria todo um ambiente, né, propício à tensão social, à violência, à degradação da vida humana, né? Para reverter isso, né, existem várias chaves que se podem acionar dentro dos municípios e das gestões municipais, né, que são chaves desenvolvimentistas, né? E eu sou desenvolvimentista, a Revolução Industrial Brasileira é um canal desenvolvimentista, um projeto desenvolvimentista, e por isso a gente quer tratar então dos municípios, das cidades brasileiras dentro dessa chave do desenvolvimento, para que elas possam, então, de repente, começar a pensar de maneira mais integrada, né, a sua capacidade de gerar melhores condições de vida, de trabalho, de oportunidades nos seus territórios urbanos. Então vamos lá. O que seria a primeira possibilidade de desenvolvimento municipal, desenvolvimento local, né, que eu visualizo assim como pessoa que, né, se preocupa com isso, estuda sobre isso? Primeiramente, eu acredito na possibilidade das microindústrias, né? Redes de microindústrias. Se você pensar bem, o município, a cidade, é o ponto final do processo produtivo, é onde se consomem, né, os bens e serviços, né? É onde, exatamente por isso, as populações tendem a ser maiores, né? E também por isso existe uma concentração muito grande nos setores de serviços, né, nos ambientes urbanos. Ora, se a gente consegue inverter, através de políticas públicas pensadas para desenvolver o município, a lógica de que a cidade é apenas o ponto final do sistema produtivo e passa a fazer da cidade um ponto intermediário do sistema produtivo, né? Aí você começa a poder pensar em empregar pessoas. Quando eu falo empregar, é colocar para trabalhar, né, pessoas nos mais diferentes regimes, né, na produção e não apenas nos serviços, né, não só na ponta final, mas nos pontos intermediários, né? E as redes de microindústrias são uma possibilidade concreta para que os municípios possam fazer isso. Exemplo, cada lugar, claro, vai ter a sua realidade, mas alguns exemplos que a gente pode dar. Suponha um município que tem uma tradição na área metalúrgica, um município do interior do estado que tem uma tradição na área metalúrgica, tem muita gente formada nisso, muita gente que sabe fazer aquilo, mas perdeu as empresas, a desindustrialização levou as empresas. Ora, caberia à prefeitura, à Secretaria de Desenvolvimento do município, reunir essas pessoas em projetos que pudessem encadear, né, esse coletivo em alguma cadeia metalúrgica mais sofisticada, mais desenvolvida, né, fazendo essas pessoas prestarem serviços ou mesmo produzirem coisas para integrarem cadeias produtivas existentes em outros lugares. Essas pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Elas vão precisar da prefeitura para fazer esse trabalho. A mesma coisa, por exemplo, com polos têxteis, né? Existem muitos lugares brasileiros, nos estados brasileiros, que são polos da indústria têxtil. Ora, ao redor desses polos têxteis, certamente haverá uma série de capacidades humanas, mulheres, homens, jovens, idosos, né, que podem ser empregados, não empregados talvez formalmente, mas empregados em projetos coletivos que têm que ser mobilizados pelas prefeituras, né, empregados na prestação ou de serviços ou mesmo na produção de elementos para esses polos têxteis.
E se você pensar no resíduo, né, tanto têxtil, quanto metalúrgico, quanto plástico, que é uma coisa que abunda nas cidades, existe muito resíduo, as cidades como ponta final do consumo, né, geram uma massa enorme de resíduos, né? Você tem como criar dentro dos municípios, né, pontos que são muito mais do que pontos de coleta e tratamento de resíduos, são pontos de produção com o resíduo, né? Caberia a formação de grandes polos, né, de reprodução, né, a partir da matéria-prima nobre, inclusive, que é descartada nas cidades. Tanto a matéria-prima orgânica, na questão do lixo orgânico, né? Pense nos centros de distribuição de alimentos, no que se pode fazer através de pequenos investimentos em máquinas e equipamentos para desidratação e transformação disso em suplementos alimentares, né, limpos, estéreis, porém com sua capacidade nutricional guardada, né? Uma vez que uma cooperativa se organize para isso e se aproprie desse bem biológico que é o resíduo, né, de um centro de abastecimento, né, que todos os dias desperdiça uma quantidade absurda de comida, e faça negócio disso com academias, escolas, indústrias de alimentos, ou mesmo consiga até beneficiar e lançar uma própria marca de produto. Quer dizer, isso poderia ser um empreendimento coletivo que teria sentido a partir dos resíduos biológicos, né, de uma cidade, dos resíduos alimentares, né? Pense, por exemplo, nos resíduos plásticos de alumínio. Hoje eles são todos levados à reciclagem em algumas cidades do Brasil, mas uma reciclagem que é parcial, né? Ela é apenas uma reciclagem para transformar metal em mais metal, papel em mais papel. E se empreendimentos coletivos pudessem ser organizados, né, pelas prefeituras e secretarias de desenvolvimento municipal, né, para transformar os resíduos, que hoje são usados apenas para fazer novos ciclos da mesma coisa, em outros produtos, né? São inúmeras as possibilidades que se podem pensar. O fato é, as inteligências coletivas que existem, né, na sociedade, elas precisam ser aproveitadas territorialmente. Uma vez que um gestor público, e eu falo isso dando recado mesmo aos gestores públicos que virão aí dessas eleições, passem a se preocupar com o desenvolvimento territorial local, passem a se preocupar com o desenvolvimento dos seus municípios. O trabalho existe, o que não existe é a coordenação para ativar esse trabalho e transformá-lo em tecnologias socialmente aplicadas, em projetos coletivos que gerem emprego e renda para essas pessoas. Porque uma vez que essas inteligências sejam aplicadas nesses projetos, é perfeitamente possível se transformar massas de desempregados em massas produtivas, socialmente ativas, que se encaixem em cadeias produtivas já estabelecidas. Então, se uma cidade é turística, determinados projetos poderão ser aplicados e ativados dentro da cadeia do turismo daquele local. Se uma cidade é forte em feiras e eventos, determinados outros projetos poderão ser aplicados na sua cadeia de feiras e eventos. Se uma cidade é industrial, melhor ainda, né? Mais oportunidades se abrirão para que empreendimentos coletivos possam ser feitos para se acoplar e adensar as cadeias industriais desses locais. Existe toda uma lógica nisso que eu vou tratar em outros vídeos aí, e acho que a oportunidade das eleições municipais é excelente para a gente discutir desenvolvimento socioeconômico no plano municipal territorial. É isso, gente. Obrigado. Fica atento aí ao comentário da RIB, sempre aqui no canal do YouTube da Revolução Industrial Brasileira. Acesse também o nosso site. Obrigado e até uma próxima.